Vamos dar início, então, à nossa atividade com muita alegria. Eu vou convidar para a conferência de abertura este grande professor, grande amigo, grande militante, professor Dr. Juarez Tadeu de Paula Xavier. Por favor. Tudo bom? Como é que está? À vontade. O professor Juarez, ele é da FAAC, de Bauru. Ele é graduado em Comunicação Social e Jornalismo, é mestre e doutor em Ciências da Comunicação, é pós-doutor pela Universidade de Campinas, Estadual de Campinas, Unicamp. Atualmente é o vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, FAAC, de Bauru. Presidente do Fórum das Vices-Direções. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em fundamentos do jornalismo e jornalismo especializado, economia criativa, afrodescendentes, racismo, etnocídio, educação para a diversidade e racismo sistêmico. É membro do grupo de pesquisadores da Cátedra Otávio Frias Filho de Estudos em Comunicação, Democracia e Diversidade. É membro do grupo de pesquisadores da Cátedra Otávio Frias Filho de Estudos sobre Ciência, Comunicação e Futuro. E é representante da Unesp no Conselho Municipal de Cultura de Bauru. É também membro da Comissão de Heteroidentificação da Unesp. Muito obrigado, professor Juarez. Eu que agradeço. Estou aqui, estou chique hoje. Eu que agradeço. Bom, pessoal, esse daqui é o meu currículo da universidade, mas eu tenho uma identidade secreta. Na minha identidade secreta, eu sou macumbeiro. Tudo eles falam, tá, mas eu sou macumbeiro. Na minha família, é uma família que vem de uma origem da África Ocidental. Meu nome familiar é Aguedé Dolá. E cultivo e cultuo essa cultura porque ela é extremamente importante. Também sou capoeira. Um grupo de capoeira chamado Cativeiro. Um grupo que nós criamos nos anos 70, com o objetivo de criar uma capoeira negra popular, de enfrentamento às adversidades. Para mim, capoeira é luta, não é luta. E foi um projeto importante para a construção da nossa identidade. Também sou sambista. Sou do Grêmio Recreativo Cultural, pós-doutorado do samba, vai. É uma escola que fica ali no quilombo da Bela Vista, em São Paulo. E a despeito de todas essas coisas que eu tenho como identidade secreta, eu também discuto a questão racial, que é um penduricalho importante para entender esse país. Eu fiz uma pesquisa muito ampla durante um período com o professor Kabengele Munanga, e é um pouco sobre isso que nós vamos falar. Nós tínhamos um projeto bastante interessante, política de inclusão da universidade. Muitas pessoas estão discutindo a política de ação afirmativa nos últimos anos, mas nós estamos discutindo isso no movimento social, como ativistas negros, desde 1978, quando a emergência de um movimento chamado Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Um baita movimento que surgiu em São Paulo. A partir daí, nós tivemos uma preocupação de tentar compreender o impacto que essa questão tem na organização do Estado brasileiro. Desde 95, eu estudo isso. Estado brasileiro e as suas implicações dentro daquilo que nós chamamos de área de coerção e persuasão do Estado. E aí a questão central é a questão racial. A questão racial no Brasil ela acaba sendo fundamental para a estruturação desse país. Eu compartilho da IDESE com um conjunto de pesquisadores que, se a gente não entender a questão racial, a gente não entende esse país. A questão racial ela fundou, estruturou, replicou questões fundamentais na nossa cultura. E é um pouco isso que nós vamos conversar. Nós adotamos na nossa universidade a política de ação afirmativa a partir de 2013. Esse foi o objetivo da nossa instituição. Um pouco depois do governo federal. É adotado em âmbito federal, e nós achávamos que, naquele momento, nós teríamos condições de fazer isso na nossa universidade. O governo do Estado de São Paulo fez isso de forma oportunista. Na verdade, era para criar uma plataforma política para discutir com outro candidato que estava concorrendo à eleição presidencial. Mas foi uma brecha que se abriu, como bom capoeira, entramos na roda para gingar. E nós adotamos essa política. A política ela foi adotada no primeiro momento para tentar criar condições de acesso, mas nós não criamos um mecanismo de acolhimento. Daí foi um problema muito sério para nós. Nós estamos discutindo isso desde 88, na Constituição de 1988, que abre uma brecha para discutir isso na educação. Nós vamos falar sobre isso.
De todas as nossas constituições, a de 88 foi a primeira que reconheceu as condições de desigualdade construída no Brasil e a necessidade de pensar políticas públicas. Nasce ali. O primeiro momento foi criar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Abriu para nós uma baita brecha. Depois, em 96, com as diretrizes, aprofundamos essa brecha. De 2003, quando é criada a Lei 10.639, escancarou um espaço para poder fazer essa discussão. De 2013 a 2012, houve um amplo debate nacional no Brasil para poder criar as políticas de ação afirmativa. Detalhe, nós vamos ver isso depois. O Brasil foi o último país a adotar mecanismo de ação afirmativa para a população negra. Já tinha adotado antes outras políticas de ação afirmativa, não, mas com esse recorte étnico-racial. O Brasil vai adotar isso no século XXI. Então, nós tivemos uma boa experiência de 2003 a 2012. E nós adotamos na Unesp em 2013. Em 2016, há um ponto de inflexão na nossa política. Nós percebemos que tinham pessoas que estavam criando constrangimento para nós na sua autodeclaração. Montamos a Comissão de Heteroidentificação. É uma coisa que foi disciplinada pelo Supremo Tribunal Federal, e eu presidi essa comissão de 2016 a 2020. O que nós fazíamos? Íamos nas nossas unidades avaliar as pessoas autodeclaradas. E tem coisas muito legais mesmo. Teve um caso, por exemplo, de um garoto, loiro de olhos azuis, que vem para a comissão e jurava que era negro. Jurava. Eu sou negro, meus olhos, meu cabelo não tem nada a ver comigo, a minha identidade é negra, eu me autodeclaro negra. Legal. Então, a partir desse momento, para a gente acabar com o racismo, eu vou me declarar branco. A partir de agora, eu sou branco. Então, ele... aí, eu achei legal isso daí. Ele parou, olhou para mim. Aí você está exagerando, professor. Eu falei, não, a mesma simetria que você está adotando. Você é preto, eu sou branco. Ele falou, não, é um exagero. Aí contei para ele uma história. De 2017 a 2020, eu fui assessor da Pró-Reitoria de Extensão. Então, almoçava, jantava ali pelo centro, e um dia eu estava jantando, terminei o jantar, estava voltando para a reitoria. Passei pela 7 de abril. Quando eu entrei na esquina da 7 de abril, estava tendo uma batida policial. Pá, cara. Desde que eu sou criança, muito pequenininho, minha mãe falava, cuidado com as batidas policiais. Aprendi, fui preso algumas vezes, outras não. Falei, se eu voltar agora, eles vão ver que eu voltei e vão atrás de mim. Então, vou tentar passar disfarçado. Já que agora eu sou branco, não vou ter problema nenhum. Então, estou passando. O cara falou, ei, você? Pô, será que é comigo? Fingi que não era, continua andando. Ei, você é de camiseta vermelha? Eu estou de camiseta vermelha. Ei, você aí, negão? Eu virei, você está falando comigo? Falei, lógico, tem outro negão de camiseta vermelha na rua? Falei, me desculpa, policial, que eu me autodeclaro branco. Ele não gostou da ideia e quase me levou preso. A sorte é que o sargento foi um rapaz que estudou na Unesp, em Franca. Fez direito em Franca. Falei, professor da Unesp, esses caras são tudo porra louca mesmo. Tá? Então vai embora. Tá? Mas me safei dessa forma. Então, desde então, a gente tem discutido essa questão da Comissão de Heteroidentificação. Foi importante para nós. No primeiro momento, expulsamos 57 pessoas e desligamos ao longo do processo 300 pessoas. Foi uma opção que a universidade fez de não processar as pessoas, porque é um crime de falsidade ideológica que é tipificado pelo Código Penal brasileiro. Feito isso, tomar água. Obrigado. Muito chique assim. Feito isso, nós vamos entrar no tema que propriamente nos interessa. Nesse período, eu conheci uma professora chamada Débora Jeffrey, que é professora titular da Universidade de Campinas. E lá nós montamos um grupo de estudo e pesquisa. Nós partimos de alguns pressupostos. Primeiro, a política de ação afirmativa é a mais importante política adotada no Brasil nos 215 anos do ensino superior brasileiro, pegando como marco central a fundação da Escola de Medicina em 1808, em Salvador e no Rio de Janeiro. Não houve nenhuma política que tenha modificado tanto a ecologia, a forma de organização do ensino superior no Brasil como essa política. Nenhuma outra. Foi a mais importante política adotada no Brasil nesses 215 anos. Mudou profundamente. Se mudou, nós temos que discutir isso.
Essa universidade não é mais a mesma universidade que nós tínhamos em 2010, 2011, 2012. É uma outra universidade, com impacto no ensino, na pesquisa, na extensão e na ética da relação da produção de economia, política e de conhecimento na universidade. Mudou profundamente a universidade. Não dá para a gente continuar tendo o mesmo comportamento que tínhamos na universidade antes do advento dessa política. Uma segunda questão, aí é uma questão que exige um debate político profundo. Compreender que tais políticas não tinham como objetivo ter mais negros na universidade. Isso é meta, não é um objetivo. Se nós tivéssemos traçado um objetivo dessa natureza, seria um objetivo medíocre. Qual é o objetivo que nós temos a adotar essa política? Criar um mecanismo para reduzir o aniquilamento da população negra no Brasil. Ponto. Esse é o objetivo da política. Criar mecanismo para criar uma situação que reverta a situação de aniquilamento e abandono da população negra no Brasil. Compreendendo que o Brasil nunca adotara anteriormente nenhuma política de inclusão da população negra. Então, com esses dois objetivos, montamos o nosso projeto, e é um pouco sobre ele que nós vamos falar hoje. A ideia é simples. Nós promovemos, com essa política, a mais profunda mudança no ensino superior brasileiro, desde que ele foi fundado por Dom João VI, em 1808, ao criar a escola da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e de Salvador. Montamos esse grupo, eu e a professora Débora Jeffrey, e juntamos um grupo de trabalho. Eu coordeno um grupo de pesquisa chamado Neocreativa, que discute questões fundamentais sobre a questão racial, um pouco foi apresentado aqui pelo Júlio na apresentação, e a professora Débora Jeffrey se especializou em discutir política pública. Então, a gente achou que tinha um grupo de trabalho interessante. Onde eu a conheci? No período que eu presidi a nossa comissão de heteroidentificação, ela presidiu a comissão de heteroidentificação da Unicamp. Então, nós montamos um grupo de trabalho. Nós juntamos os meus orientandos, e aí orientandas, e orientantes e orientanda delas. Montamos esse grupo de trabalho. Tem alunos nossos do doutorado, do pós-doutorado, do mestrado e também da graduação. E estamos dirigindo o trabalho para compreender esse fenômeno. Por exemplo, eu vim hoje porque ontem nós tínhamos 3 bancas de orientandos meus, que nós estamos experimentando isso na graduação. Hoje eu volto para lá, temos mais 2 bancas. Quinta-feira mais 3 bancas. Sexta-feira mais 3 bancas. Todo esse trabalho está focado em compreender esse fenômeno, a partir de vários vieses. Político, econômico, social, cultural, étnico, racial, educacional, da economia política, da ação política, das políticas públicas. Então, é um projeto que nós estamos desenvolvendo, que termina no meio do ano que vem, provavelmente com uma publicação, tentando compreender essa questão fundamental do impacto que essa política teve na universidade. Há um problema sério. Houve-se muita opinião sobre essa questão desse impacto, mas sem nenhuma reflexão sobre isso. Há uma ideia de que isso reduziu a qualidade da universidade. Os dados comprobatórios negam isso. Negam isso. Há uma discussão que diz que isso provocou o fim da meritocracia, né? Acho difícil você falar em meritocracia numa sociedade tão desigual quanto a brasileira. E há algumas discussões abertamente contrárias a qualquer política de ação afirmativas, com traços característicos de racismo, misoginia, discriminação racial. O que nos junta aqui? O que é que nós somos de modo geral? Nós somos cientistas. Se há um problema, nós temos que nos debruçar sobre esse problema. Se há um problema, nós temos que tentar compreender esse problema. Não explicá-lo pela superfície, mas tentar compreender a essência desse problema. Então, o que nós estamos tentando fazer no nosso grupo de pesquisa? Compreender, de fato, quais são os impactos que essa política teve no Brasil, teve na nossa universidade e quais são os nossos desafios. Por exemplo, eu tive professor na graduação que usava aquelas apresentações que a gente tinha em acetato. Lembram disso? O cara dava a mesma aula há 10 anos. Há 10 anos. Isso é impossível hoje. Em qualquer área de conhecimento. Impossível. Não é apenas porque essa área se desenvolve rapidamente. É que nós temos outro aluno, outro tipo de aluno. Em 2010, antes dessas políticas, nós tínhamos cerca de 10% de alunos de escola pública. Hoje nós temos 56%. Ingressam na universidade, graças à política, cerca de 1.300 estudantes pretos e pardos e 1.700 estudantes brancos oriundos de escola pública. É um novo universo.
uma nova perspectiva, ativista, com uma leitura diferente sobre realidade. Por exemplo, professores estão apaixonados pela leitura que seus alunos fazem, lendo Bell Hooks, Frantz Fanon, Etta James como grande cantora de jazz, que fez coisas importantes sobre a questão da cultura, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Kabengele Munanga, estão lendo a partir da leitura dos seus alunos. E isso é um cenário novo. Isso, na nossa opinião, provocou uma mudança profunda na universidade, que exige de nós uma reflexão como pesquisadores, como cientistas que nós somos. Há uma questão importante que nos parece fundamental no debate que nós estamos fazendo. Nós optamos em trabalhar com um economista francês chamado Thomas Piketty. Ele tem uma obra bastante importante, que acabou ficando muito famosa, chamada O Capitalismo do Século XXI. O que nos interessa no Piketty? Ele faz um estudo sobre desigualdade social, que é um baita estudo, Nós não temos propriamente nas universidades brasileiras rede de discussão e estudo sobre desigualdade. Quem iniciou um certo projeto nessa linha foi um cara chamado Gessé Souza, uma pesquisa que ele fez quando era presidente do IPE, a partir dos dados levantados por ele e sua equipe. Mas nós não temos propriamente um estudo permanente sobre essa questão. Então, adotamos Piketty para fazer uma qualificação conceitual do que nós queríamos discutir. Piketty tem duas ideias que nos interessam. A primeira é que ele vai identificar a maior revolução econômica do século XX como sendo a criação da classe média. E é extremamente importante entender a emergência da classe média. É a classe média que vai ser a classe que vai exigir a adoção de políticas públicas. É a classe média que vai propor mecanismos de universalização do acesso à saúde, à educação, a moradias, a direitos fundamentais. É a classe média que vai inventar, fundamentalmente, a política de ação afirmativa. Por exemplo, a questão das mulheres, que passam a exigir ações específicas que atendam às suas necessidades. É a classe média que vai fazer aquilo que o professor Milton Santos chama de distorcer o conceito de direitos por privilégios. E, a partir dessa perspectiva, cria mecanismos cada vez mais intensos de avanços políticos nos direitos sociais. Então, interessa-nos estudar o Piketty por causa dessa ideia. A classe média como sendo a classe fundamental da construção das políticas públicas. Uma segunda questão legal. O Piketty foi um dos principais pesquisadores que entenderam o impacto econômico da escravização. Foi o cara que entendeu como é que a escravização criou um elemento singular no desenvolvimento econômico das sociedades escravagistas. Por exemplo, no estudo longitudinal que a equipe dele tem, ele vai mostrar como que a presença de pessoas escravizadas tinha um impacto brutal na economia do sul dos Estados Unidos e em todo o Brasil. Por que isso? É questão simples. Na medida que o escravizado tinha interditado o reconhecimento da sua humanidade, ele era um produto, era um bem material. A acumulação desse bem material criou riquezas extraordinárias nesses dois países. Por isso nos interessa discutir Piketty. Ontem, numa pesquisa que nós fizemos lá no nosso trabalho, foi a apresentação do trabalho, 3 meninas se dedicaram a estudar nos cartórios da região de Bauru as pessoas que possuíam escravizados. Foi atrás desse trabalho, pesquisou, investigou, pegou um material muito legal e pegou o posicionamento dessas pessoas hoje na região de Bauru. São grandes empresários, são pessoas ligadas ao agronegócio e assim sucessivamente. É muito interessante que essas pessoas criaram uma política que livraram-na dessa experiência acumulativa da escravização. Numa das pessoas que nós entrevistamos, ele dizia o seguinte: mas eu não tenho nada com isso, o meu avô era escravagista, mas eu não. E eu perguntava, mas como é que você construiu o seu negócio a partir do que foi acumulado nesse período? Bem, é que eu fui inteligente, eu trabalhei. E as pessoas negras que trabalharam contigo, trabalharam para caramba, porque não construíram a mesma coisa. Então, esse tipo de ação faz com que a gente consiga entender um bloqueio que a população branca tem no Brasil de compreender que a questão racial não é um problema de pretos. Não é um problema de pretos, é um problema da sociedade brasileira. Então, essas pesquisas têm nos ajudado a compreender a magnitude desses projetos. Piketty tem nos ajudado nisso. De 1870 a 1930,
O Brasil adota um conjunto de políticas públicas para 3 milhões de europeus que ingressam no Brasil. Política pública de Estado. De Estado. O objetivo era eliminar a presença da população negra, substituindo-a por uma população imigrante que chegava no Brasil. Por que uma política pública? O Brasil foi, recrutou, pagou a viagem, distribuiu terras, assegurou a terra e, mais importante, não bloqueou o reconhecimento da sua humanidade. Permitiu a reorganização do seu universo simbólico e cultural, tal qual se dava na Europa. Tal qual se dava na Europa, durante 60 anos. Isso criou um mecanismo extraordinário para você poder pensar a realidade política social brasileira. Numa pesquisa que nós fizemos na Unicamp, nos arquivos das greves de 1916, 17, 18 e 19, nos assustava que você não tinha pessoas negras entre os piquetes. Porque não tinham negros com trabalho regular no Brasil. Não existiam negros com trabalho regular no Brasil. Então, essas políticas públicas criaram a realidade política social que nós temos no Brasil hoje. De 1920 a 1950, há uma série de políticas públicas que avançam no sentido das políticas mais especializadas e focadas em alguns grupos. Por exemplo, a CLT. A CLT é uma política pública de ação afirmativa dos direitos dos trabalhadores, porque ela não universalizava os direitos para todo mundo, era especificamente para os trabalhadores. E criou um mecanismo muito perverso, de você ter acesso à previdência social e à saúde pública a partir da carteira assinada. Quem não tinha esse processo estava marginalizado do acesso a essas situações e circunstâncias. Isso é uma política pública de ação afirmativa. Correta ter sido adotada. Extremamente correta ter sido adotada. A partir dos anos 50, nós temos um período longo, de 1949, quando começam as primeiras políticas de ação afirmativa na Índia, e 1989, que tem um episódio que muda a política pública no mundo inteiro. Consenso de Washington. O Consenso de Washington foi um encontro que teve em Washington, dos principais organismos internacionais, que criaram 10 regras fundamentais que alteraram as políticas públicas no mundo inteiro. 10 regras fundamentais. Nós temos um consórcio de pesquisadores negros pelo mundo afora, agora no dia 21 de dezembro, fazendo já aqui um merchandise, eu vou participar de um debate nesse grupo, que é uma ação internacional para discutir as políticas públicas adotadas nos Estados Unidos e o impacto que isso teve na política conservadora do mundo. Desde a imersão do Jim Crow, no século XIX, até as políticas recentes do governo, daquele cara que passou recentemente por lá. Tal. Então, 1989 tem um fator fundamental. As 10 regras do Consenso de Washington implicavam coisas importantes: privatização, redução de investimentos em áreas estratégicas, educação, saúde, desuniversalização de acesso às políticas públicas e um fator fundamental, chamado equilíbrio cambial, que implicava você não investir mais em determinadas áreas que davam prejuízo. Então, houve um impacto brutal de desinvestimentos no mundo inteiro, em especial nos países mais empobrecidos, na área de saúde, educação, emprego, moradia. Há, por exemplo, o desmonte de todas as políticas de seguridade e direito ao trabalho. Então, isso modificou profundamente a política de ação afirmativa no mundo inteiro. O Estado, que era promotor dessas políticas, ele recua diante dessas ações. Isso para poder pagar a dívida externa. Todos vocês se lembram, pelo menos os mais velhos, o Tato lembra, que ele é mais antigo do que eu, que antes desse período, a dívida externa era monstruosa. O Brasil tinha uma dívida externa de 100 bilhões, né, Tato? Você que estudou isso mais do que eu não lembro, na época eu era criança, tal, não lembro, mas era alguma coisa de 100 bilhões de dólares a dívida que o Brasil tinha. Então, para poder pagar as dívidas externas, você passou a privatizar para poder acumular recursos e pagar a dívida externa. Isso aconteceu no mundo inteiro. Então, isso desmonta o Estado, desmontou uma série de Estados. E, a partir daí, a gente tem uma incógnita. Como é que nós iríamos adotar políticas públicas nessa perspectiva? Nós impulsionamos, a partir de 88, essas políticas que a gente falou inicialmente, até chegar ao que nós temos a partir de 2013. Portanto, para nós, a sacada é essa.
Quais são os desafios que nós temos na educação no século XXI? Um detalhe, tem um teórico sofisticado, um cara que pensa coisas muito complexas da realidade política social, morto recentemente, chamado Olavo de Carvalho, né? Numa das suas obras mais importantes, mais ricas, mais questionadoras, ele diz que um dos pontos centrais do enfrentamento da guerra cultural é o enfrentamento à mídia e o enfrentamento à universidade. Portanto, era necessário destruir a mídia e destruir a universidade, né, com política, com um projeto político. Diante desse cenário, o que nós temos para poder pensar essas mudanças e impacto na universidade? Aqui nós nos apropriamos de um conceito do professor Milton Santos. Depois a gente vai falar sobre ele mais tarde. Mas ele escreveu em 2001, na época em que ele morreu, um livro chamado Por uma Outra Globalização. Nesse livro, ele apresenta 3 globalizações possíveis. A globalização da perversidade, a globalização da fabulação e a globalização das possibilidades. Nós estamos trabalhando com essa categoria na pesquisa que nós estamos fazendo. O século XXI é um século de possibilidades. É um século de possibilidades para a universidade, que enfrenta alguns desafios que me parece bastante importantes. Em especial nós, em São Paulo, né, levando em consideração que o CMS, que é a base do financiamento da nossa instituição, foi para o saco. A gente tem que pensar novos mecanismos de financiamento da universidade, que é um baita desafio para nós. Um baita desafio para nós, que não está resolvido ainda. O século XIX foi para nós o século do racismo científico. Não é apenas uma percepção, é um fato. Nós tivemos um evento há 2 semanas com a Lilia Schwartzer, né? E ela tem pesquisado bastante isso. Nós estamos trabalhando com a pesquisa que ela fez sobre desenvolvimento e consolidação nas universidades brasileiras a partir da pesquisa do racismo científico. O século XX é o da segregação. O mecanismo de organização da pesquisa no Brasil privilegiou um acesso de um grupo social exclusivamente no ensino superior. O que caracterizou o Brasil como tendo, talvez, uma das elites estatais mais brancas fora da Europa. Entre os países multirraciais, a nossa burocracia do acesso ao judiciário, ao executivo, ao legislativo, ela é fundamentalmente branca, masculina e urbana. Branca, masculina e urbana. Então, quais são os desafios que nós temos no século XXI? Essa é a pergunta do nosso grupo de pesquisa. Nós estamos trabalhando com esse pensador que é camaronês, que é um cara que tem desenvolvido um debate bastante interessante, chamado Attila Mbembe. O Attila Mbembe escreveu vários livros legais, entre eles um livro que ele vai discutir sobre a razão negra, né? Como lida com a razão negra. Que ele está fazendo um diálogo, um debate com Kant, né? Com a crítica da razão desenvolvida por Kant. Ele vai discutir, se o Ocidente cria uma subjetividade branca, a partir de Kant, é necessário que a gente crie uma subjetividade negra para compreender essa realidade. Tem várias coisas legais, mas o que é interessante é o seguinte, ele pega uma linha para entender Estado. Ele vai pegar uma linha desenvolvida inicialmente por a Hannah Arendt, quando ela vai discutir na questão do autoritarismo, o autoritarismo como mecanismo de organização do Estado, ela vai dizer que todo o Estado nacional é, por excelência, racista. A partir desse princípio, o Foucault vai desenvolver essa ideia e vai discutir o conceito de biopolítica, entendendo que toda e qualquer decisão política do Estado tinha por objetivo favorecer determinados grupos e prejudicar outros grupos. É a partir daí que parte o Attila Mbembe. Ele vai dizer que há 3 questões fundamentais que desenharam o mundo moderno. 3 questões fundamentais. Primeiro, que a escravização negra não se deu, durante um período tão longo, nenhum processo de imigração forçada como o período do século XVI ao século XIX. Por isso que se tem hoje um racismo e um ódio negro em plano global. Em plano global. Nós que estamos mandando nossos alunos para vários países pelo mundo afora, os relatos que eles trazem são assustadores. Assustadores. Há um ódio negro de forma global pelo mundo afora. Segundo aspecto, ele vai discutir o apartheid. Nós estamos habituados a pensar o apartheid apenas como uma política adotada na África do Sul entre 1948 e 1994. Mas nós não consideramos o apartheid que nós vivemos no nosso cotidiano. Por exemplo, em São Paulo, a cidade mais rica da América do Sul, você tem uma situação em que os moradores da periferia vivem 15 anos a menos que quem mora no centro.
em função das possibilidades de quem está no centro, ter acesso à sua cidadania, acesso à saúde, à água limpa, à coleta de lixo. Isso é apartheid. Isso é apartheid. Desde 2001, nós temos um grupo de estudo com professores da África do Sul para entender as implicações do apartheid na África do Sul. Os números do Brasil são piores do que da África do Sul, do ponto de vista étnico-racial, piores do que da África do Sul. Então, entender o apartheid é fundamental. Por exemplo, eu brinco sempre quando a gente vai discutir sobre as licenciaturas, né? As licenciaturas passaram a ser o patinho feio das universidades. A partir dessa lógica de que elas perderam sentido, não tem importância, são as engenharias que são importantes, e vai por aí afora, né? Já passou a ser o patinho feio. Então, nós convivemos numa instituição de ensino público superior, uma área que está no lado oposto dos direitos de uma universidade pública. É o apartheid na instituição universitária. Isso é apartheid. Isso é apartheid, né? Então, faz parte da nossa lógica interior. E a terceira questão é a subcidadania. Grupos que estão vinculados à questão da subcidadania. Todos nós somos classe média, gostamos de dizer que nós defendemos o Estado democrático de direito. Mas nós sabemos que no Brasil, muitas pessoas estão separadas, segregadas do Estado democrático de direito. Não há Estado democrático de direito na favela, não há nos remanescentes de quilombo, não há nas terras ocupadas por nações indígenas, não há em situações onde a população de mulheres, gays, lésbicas e trans constrói sua vida política social, não há direito, Estado de direito democrático nessas áreas, né? Então, essas questões importantes que o Attili apresenta para nós é importante. Nós tentamos traduzir esses conceitos no Brasil. Conceito, vocês sabem, não é para explicar a realidade, né? Essa é uma concepção muito atrasada de conceito. Conceito é para a gente compreender a realidade, não é explicá-la, né? Entender a essência da realidade, não a superfície da realidade. E é o que nós estamos tentando fazer a partir desse pensador originalíssimo, que tem ideias muito interessantes. Então, a partir daí, nós começamos a estudar como é que se desenhou o Estado brasileiro, pegando a partir de 1808. Eu adotei um conceito que me parece interessante, que a Hanna vai trabalhar também, e todos os caras que estão estudando sobre Estado. Estado ele se caracteriza com duas questões importantes: os mecanismos de coerção e os mecanismos de persuasão. Fundamentalmente, são os mecanismos que constituem o Estado. Aqui eu vou dizer que fiquei muito impressionado com um livro que eu li em 1982. Eu tinha um professor de história que me deu um livro chamado O Estado e a Revolução, de um cara chamado Lenin. Esse texto é maravilhoso, né? Recomendo sempre, porque dá a anatomia da organização do Estado tal qual nós conhecemos. Então, eu tenho estudado nesse período essas questões: mecanismos de persuasão e mecanismos de coerção do Estado, a partir de 1808. Mecanismo de persuasão. 1808 chega a família real no Brasil. Cerca de 15 mil pessoas, chega no Rio de Janeiro e vai ocupar as casas, que não estavam vazias, elas foram desocupadas compulsoriamente para que as pessoas que chegavam, fugindo de Napoleão Bonaparte, pudessem ocupar essas casas. Quero também aqui fazer um outro merchan. Tem um filme chamado Napoleão, do Scott, que vale a pena, recomendo. Assistir na Van Premiere, o filme é maravilhoso, recomendo, né? Um filme maravilhoso. Mas fugindo de Napoleão, chega no Brasil essas pessoas. Quais foram os mecanismos de persuasão? A fundação das escolas, 1808, da Escola de Medicina, 1807, das escolas de Direito, em São Paulo e Pernambuco. Por que isso? Porque essas escolas fundam no Brasil o racismo científico. Toda construção do pensamento estruturado no ensino superior brasileiro se pauta pelo racismo científico, que estava em decadência na Europa. Mas o Brasil ele foi repotencializado de forma extraordinária. Recomendo, quem não conhece, a obra de Nina Rodrigues para entender como aquilo impactou profundamente a organização do Estado brasileiro, né? Recomendo também a leitura do Renato Kell, que foi formado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que é talvez o mais lúcido racista brasileiro na elaboração das suas políticas.
tais políticas impactaram o Estado. Não foram políticas que foram apenas adotadas lateralmente, elas impactaram a forma de organização do Estado brasileiro. A educação foi isso, a imprensa foi isso, e a forma de organização da cultura foi assim a partir do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, instituído a partir de 1838. Então, você tem uma construção de mídia, educação e cultura que vai desenhar uma subjetividade do Estado brasileiro. Mas o que mais interessa nos estudos, de fato, é a questão da coerção. Como é que nós construímos um dos mais brutais modelos de Estado que se tem fora da Europa? Como é que nós construímos um modelo de Estado que, de forma aberta, promove a ação da necropolítica contra grupos sociais brasileiros? O Brasil é o país que, a partir da política de Estado, mais mata negros, mais mata mulheres, mais mata gays, mais mata lésbica, mais mata trans, mais mata indígena, mais mata pobre. Ao final desse ano, quando fizermos o balanço macabro das mortes provocadas em Gaza e na Croácia, nós vamos dar de goleada nessas mortes provocadas nesses dois grandes conflitos. Saiu recente 7-1. Nesse caso é 7-0, a gente vai tomar de goleada. Saiu uma pesquisa recentemente mostrando a violência e letalidade das forças policiais no Brasil em 8 estados. Saiu agora recentemente, recomendo também a leitura. 87% são de morte de jovens negros, com tiro no peito e na cabeça, caracterizando a execução desses grupos. 87%, de 19 a 29 anos de idade. Então, essa letalidade do Estado está na nossa ideia, na construção desse mecanismo de coerção. Todo o aparelho de repressão é repressão, judicialização, encarceramento e aniquilamento. Isso caracteriza os mecanismos de coerção. Há um dado importante que estimulou a constituição desse Estado. De 1791 a 1804, ocorreu uma grande revolução no Haiti. O Haiti era a mais rica colônia francesa. O Haiti, de fato, era a coroa do Império Francês. Hoje é o país mais pobre do Hemisfério Sul. O Haiti promove uma revolução. A gente fala bastante da Revolução Inglesa, Francesa, Norte-Americana, esquecemos a do Haiti. A Revolução do Haiti foi catástica, maravilhosa. Um cara chamado Toussaint de Louverture dirige a Revolução e executa, guilhotina, toda a classe dominante do Haiti. Toda, passou pela guilhotina. Não foi apenas isso. O sans-culotte do Caribe avançou na ação política e executou todos os pardos que colaboraram com a escravização. Também não parou por aí. Ele começou a guilhotinar todos os pretos que colaboraram com a escravização. Uma revolução catártica. E isso impulsionou o pavor das classes dominantes das Américas em relação à Revolução Negra. E passaram a construir mecanismos brutais de repressão política em todas as Américas. Alguns começaram ali a planejar a execução e eliminação da população negra nos seus países. A Argentina foi o país que teve mais êxito nisso, a partir do abandono, de doenças, de participação em guerras. A Guerra do Paraguai foi o ponto final da execução desse grupo humano na Argentina. No Paraguai e no Uruguai também. Por que não conseguiram no Brasil? Porque de 12,5 milhões de pessoas escravizadas nas Américas, 4,8 milhões vieram para o Brasil. A quantidade era muito grande. Tentaram, e tentam ainda, mas a quantidade era muito grande. Então, estudar esses mecanismos nos interessa. Como é que se deu esse processo de construção da Polícia Militar, no dia 13 de maio de 1809, da institucionalização dos cursos de Direito e, um ano depois, do Supremo Tribunal Federal, que organiza o processo de judicialização e encarceramento da população. Mais tarde, a adoção do Código Civil, que deu início ao mais profundo processo de encarceramento em massa, que é o encarceramento que nós temos no Brasil. Nós temos a terceira maior população encarcerada no mundo. Ficamos atrás dos Estados Unidos e da China. De cada 4 pessoas encarceradas, 3 são negras, tanto mulheres como homens. Esse é um mecanismo de repressão. Então, nós estudamos mecanismo de coerção e mecanismo de repressão. Há
um debate importante sobre as pré-condições da Constituição do Estado brasileiro. Nós temos feito um esforço muito grande de fazer uma discussão política, de recuperar referências didáticas pedagógicas para a questão racial no Brasil. Desde os anos 60, a Unesco começou a organizar a História Geral da África. Esse material está todo à disposição, digitalizado para quem quiser acessar. Eu comecei a comprar esses livros em 82, são livros enormes, tem 1000 páginas. Era linda aquela edição. Eu ainda gosto de livro físico, né? E esse é o debate que eu tenho com a minha filha, que está tudo ela digitalizada, né? Ela começou a brigar comigo quando entrou na Unesp. Ela foi estudando na Unesp e tal. Aí ela pegava os meus livros, eles estão todos assim mesmo, rabiscado, pintado. Eu xingo o autor, foi imbecil, coisa assim, né? E ela não gostava disso. Ela começou a fazer a biblioteca dela, que é toda digital. E hoje, quando a gente muda, que eu levo aquele monte de caixa, ela dá risada e fala, toda a minha biblioteca está aqui, né? Sacanagem, porque quando ela quer estudar alguma coisa mais concreta, ela vai para os meus livros. Mas comecei a comprar esses livros nos anos 80. A próxima edição do livro, ele vai ser editado por um brasileiro, o professor Walter Silvério, da Universidade Federal de São Carlos, é o coordenador desse livro. O próximo livro é o livro sobre a diáspora negra. A diáspora negra. Então, esse material é importante para a gente entender 3 fenômenos importantes da Constituição do Estado brasileiro, na nossa opinião. Essas pré-condições, elas fundaram o Estado brasileiro, estruturaram o Estado brasileiro e replicam esses mecanismos de segregação em toda a estrutura tangível e intangível do Estado brasileiro. Ou seja, o espaço da educação, o espaço da universidade, na nossa hipótese, também é fundado, estruturado e replica essas pré-condições da sociedade brasileira, grosso modo. Quais são essas características? 3 fundamentais da opção que nós fizemos. 3. Primeiro, a descartabilidade humana. É assustador o índice que nós temos de violência no Brasil. Não tem paralelo. E nós não estudamos isso. Nós não refletimos sobre essa realidade. Quando fala em descartabilidade humana, é descartabilidade mesmo, no processo de pessoas matáveis constituídas na sociedade brasileira, sem provocar nenhum tipo de ação, nenhum tipo de revolta social, nenhum tipo de mobilidade social, nenhum tipo de preocupação social. Os dados são assustadores. Recomendo fortemente o último relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Há um dado importante, eu não sei se a Cláudia vai vir aqui, a nossa ouvidora. Peço para vocês pedirem para ela falar um pouco sobre a pesquisa apresentada pela pesquisadora do Fórum, que é, eu sempre esqueço o nome dela, não sei se é Samara, eu acho que é Samara Bueno, que é a diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós pedimos para ela fazer um estudo sobre a violência contra a mulher nas cidades onde tem Unesp. Em todas as cidades que tem Unesp, a violência contra as mulheres está acima da média do Estado. Acima da média do Estado. A hipótese que nós estamos trabalhando no meu grupo de pesquisa é que isso se dá em função do fato de a universidade recrutar para 24 cidades meninas que são de fora do território e elas ficam à disposição dos assediadores da cidade. É assustador isso. É assustador. Minha filha estudou em Assis, e Assis, vocês sabem que tinha um histórico grande de violência contra as nossas alunas, por várias razões. Ela já fazia capoeira, passou a fazer defesa pessoal. Ela e um grupo grande de meninas. Um grupo grande de meninas. Isso para nós é importante ser discutido. Esse processo de violência, descartabilidade, que tem marcadores étnico-racial, de gênero e classe social. Esse processo de descartabilidade e violência. Né? Mas essa para nós é uma característica importante, a descartabilidade humana. A subcidadania. Os dados mostram, por exemplo, que nós temos hoje 37% de pessoas que estão no trabalho informal no Brasil. Todas essas pessoas com características marcadores de gênero, classe social e étnico-racial, muito bem definido. Nós temos um universo de pessoas que gravitam em torno da cidadania sem ter, de fato, acesso à cidadania no Brasil. Características econômicas, políticas, sociais e culturais. E a questão do apartheid que eu tenho estudado.
que é o apartheid para nós no Brasil? Você cria um círculo de vulnerabilidade ao lado de um círculo de privilégios. É o que a gente vê, por exemplo, no interior da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. A condominização do interior do estado de São Paulo. Grandes condomínios de alto padrão ao lado de grandes comunidades altamente vulneráveis. Né? Toda vez que a gente começa um novo grupo de pesquisa no meu grupo, eu levo os alunos para uma comunidade próxima que tem lá na Unesp. Aqui está a Unesp, aqui tem um condomínio de médio padrão, condomínio de médio padrão, condomínio de alto padrão, condomínio de médio padrão. E no meio tem uma favela. Então, eu levo os meninos para lá às 5h30 da manhã. Ficam putos. Não pode falar putos da vida, né, gente? Não pode. Mas ficam putos da vida. E a gente fica ali numa encruzilhada, né, vendo para onde as pessoas vão. Elas vão para os condomínios trabalhar. E vão trabalhar também na Unesp como terceirizadas. Então, isso é um arranjo de uma comunicação perversa entre um círculo de privilégios e um círculo de vulnerabilidades sociais. Né? Então, faz parte de uma realidade concreta no Brasil. Para nós, essas são as pré-condições. As pré-condições que formaram o Estado brasileiro é a descartabilidade humana, é a subcidadania e é o mecanismo do apartheid, que vai se estruturar num Estado de forma mais cruel ainda. Vai se estruturar num Estado a partir de um Estado patriarcal, segregacionista, supremacista racial branco. Quem estudou legal isso é a Lilian, num trabalho que ela fez chamado Espetáculo das Raças. Por que eu gosto desse trabalho? Ela dá continuidade ao trabalho desenvolvido por uma linha de pesquisa que tinha na FEFELESH na época, discutia esses mecanismos do impacto do racismo na sociedade brasileira, e ela vai se dedicar ao estudo na construção da elite intelectual do Brasil. Como é que essa elite brasileira, que sai dessa situação da brutalidade da escravização, como é que ela vai construir o Estado, conceitualmente e praticamente? Como é que vai ser construídos o ensino superior? Como é que vai ser constituídos os institutos de pesquisas? Como é que serão constituídos os mecanismos de difusão cultural no Brasil? Como é que você cria a chamada elite política, econômica e social brasileira a partir do século XIX? Tem também um estudo legal, muito interessante, feito pelo Sérgio Adorno, que é professor de Direito da Universidade de São Paulo, coordenador do grupo de pesquisa Núcleo de Estudo da Violência da Universidade de São Paulo, que fala sobre a formação dos bacharéis no Brasil. Por exemplo, uma coisa interessante que ele vai discutir no trabalho dele. O Brasil é o único lugar que cria, no século XIX, liberais que são contra a igualdade social. Os únicos. É um bicho raro. É ser liberal na economia, ser liberado nas políticas de repressão, mas não na construção da igualdade social. Né? E são esses caras que constroem o Estado brasileiro, tal como ele está desenhado. Então, a Lilian trabalha de uma forma muito legal, que é chamada de espetáculo das raças, que é a formação dessa elite brasileira. É isso que caracteriza o racismo científico no ensino superior no século XIX. Presente ainda na universidade, de acordo com o estudo que nós estamos fazendo. Bem rapidamente, como é que se constitui essa ideia do ensino superior no Brasil? Me interessam esses dois fatores aqui fundamentais. Aqui é a Revolução do Haiti, que tem um papel importante na memória social do Ocidente. Eu não falei, mas eu estudo Constituição para o trabalho que eu faço. A Constituição do Haiti é uma maravilha, ela é lindíssima. Né? Mais radical do que a Constituição da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Eles partem do pressuposto seguinte: no Haiti todos nós somos negros. E a partir daí que vai construindo a cidadania. É um espetáculo, isso daí é um espetáculo, maravilhoso. Né? Derrotaram Napoleão. Então vão assistir o filme, com o Toussaint de Louverture, ele derrota Napoleão, quando Napoleão tenta retomar o Haiti como colônia. Dá um pau no Napoleão. Foi muito legal. Interessa-nos a questão da persuasão, interessa a questão da coerção. Por que isso? Porque esses mecanismos, na nossa opinião, desenharam a ideia do ensino, pesquisa e a extensão como foi adotada nas universidades públicas do Brasil até 1988, quando tem a Constituição. A gente só vai romper com essa lógica na Constituição de 1988. Ela é um ponto central, um ponto de inflexão, na nossa opinião,
na organização desse processo novo de organização do ensino superior no Brasil. Essa é a foto da segunda missão francesa que chega no Brasil. A primeira chega em 1816, todos vocês sabem. A missão francesa de 1816 tinha por objetivo apagar as digitais negras da cultura brasileira. A família real portuguesa chega em 1808, tem 8 anos para reinventar isso. E reinventar o imaginário social do Brasil. Imaginário social. Debré vem para dar uma nova perspectiva de pensar o imaginário social brasileiro. Você tem uma outra forma de pensar a construção das artes. Por exemplo, Padre José Maurício, o mais importante músico colonial da lusofonia pelo mundo afora, negro, foi totalmente descartado porque ele não participou de nenhuma academia europeia. Né? Nós tínhamos no Brasil uma singularidade de construir um barroco muito específico. Quem já foi no Maranhão sabe disso, um barroco que nós fazemos a partir de azulejo. Não tem lugar nenhum no mundo. A arquitetura do nosso barroco, ela tem um mecanismo de assimetria que privilegia os setores em situação de vulnerabilidade. Vocês pegam, por exemplo, qualquer dessas capelas, igrejas organizadas pelo Aleijadinho, você vai ver que no lugar onde ficavam os escravizados, ali está a parte mais bonita da estrutura dessas capelas. Então, tudo isso foi apagado a partir da primeira missão francesa. Essa é a segunda missão francesa que chega no Brasil. Que são os franceses que vêm fundar a Universidade de São Paulo, que cria um modelo de universidade. A Universidade de São Paulo é um ponto de inflexão na organização do ensino superior no Brasil. Não nas universidades. Um teste que vai cair no Enem, que nós vamos aplicar, o Júlio vai falar sobre o Enem, dos professores recém-ingressos na universidade. Tem um Enem. Tem o Enem, né? Vocês precisam fazer o Enem e tal. Né? Tem o Enem. Ele não falou na lugar, mas é pegadinha, ele vai falar para vocês depois. Né? Mas quando você pensa assim, qual foi o primeiro lugar onde surgiu uma universidade? Enquanto isso, vou tomar água. Eu falei para vocês que sou macumbeiro, eu sou do Ogum. É um orixá ligado ao fogo. Então, se eu não tomo água, eu me consumo por inteiro. Como Caetano Veloso falou no poema dele. Qual foi o primeiro lugar onde surgiu uma universidade? Na Europa? Aonde? Esse é um cara bom, aprovado. Não precisa fazer o Enem. Na região de Fez, né, que surge a primeira universidade no século VIII. Né? A Universidade de São Paulo ela vem desenhar um modelo de universidade, que depois passa a ser replicado em todas as outras universidades, que é a universidade de pesquisa. Os franceses que chegam nessa perspectiva. Depois vai chegar um cara legal, que é o Roger Bastille, a gente fala dele depois. Mas esse grupo cristaliza um modelo de Estado e cristaliza um modelo de educação, que é fundamentalmente um modelo replicado pelo Estado, que é um modelo patriarcal. Por exemplo, o Júlio não vai puxar minha orelha por isso, não. Mas faça uma pesquisa no conjunto de professores titulares das universidades públicas. Faça uma pesquisa de gênero. São homens. Faça uma pesquisa étnica racial. São brancos. Faça a mesma pesquisa nos principais centros de pesquisas financiados por recursos públicos. São dirigidos por homens. Homens brancos. Então, essa replicação se dá na instituição da universidade, no nosso cotidiano, nos nossos departamentos, nas nossas coordenações. Então, criou-se um universo simbólico. Né? E é esse universo simbólico que está sendo agora desmontado pelas políticas de ação afirmativa. Só nos interessa entender isso porque eles têm processo de desmonte. Aquilo que nós que levamos 200 anos para construir está sendo desconstruído por uma política de ação afirmativa. E provoca reação interna na universidade. Profundas reações internas na universidade. Então, nos interessa entender esse modelo, porque é um modelo que está em desconstrução. Desconstrução. Nos Estados Unidos foi mais tranquilo isso. Por quê? Porque a população negra é minoritária. Ela é minoritária, 12% da população. No Brasil, não. O impacto vai ser brutal. Vai ser mesmo. Vai ser mesmo. Né? Independente da nossa vontade. Segundo o Attila Mbembe, o mundo vai ser negro.
né? E o Brasil vai ser negro também, então é inevitável pensarmos nessa questão. O professor Milton Santos tem uma sacada no que nós estamos estudando. Como eu disse para vocês, ele vai falar das 3 globalizações numa. Mimetizando o trabalho dele, nós estamos trabalhando com 3 universidades numa. Aqui é que nos interessa a reflexão e a pesquisa que nós estamos fazendo. Nós partimos do pressuposto que existem 3 universidades numa. 3 universidades. Há a Universidade da Perversidade, que replica os princípios e valores do racismo científico do século XIX. Há a Universidade da Segregação, que replica os mesmos mecanismos segregacionistas da década de 20 do século XX, né, que impõe o mecanismo de separar as ciências duras das ciências mole. Qual o sentido disso? Né? As ciências de ponta das ciências sem ponta. Eu não entendo esse troço. Então, você tem um mecanismo que reproduz essa perspectiva de segregação. Está na universidade. E tem, por outro lado, uma terceira universidade que é das possibilidades. Das possibilidades. Potencializados pelos jovens que estão chegando na universidade. Potencializados. No estudo que nós estamos fazendo, o aluno que chega, o estudante chega e senta, entra na sala de aula, que fica 4 horas na sala de aula, 4 horas, né? É totalmente diferente do que foi a nossa geração, a minha pelo menos. Totalmente diferente do que foi a nossa geração. Se nós não entendermos isso, é um problema para o nosso exercício profissional, ou pelo menos para a nossa saúde mental. Então, nós estamos trabalhando com essa ideia. 3 universidades numa. A Universidade da Perversidade, a Universidade da Segregação e a Universidade das Possibilidades. 3 universidades numas. Uma coordenação de curso que tem essas 3 universidades, um departamento que tem essas 3 universidades, uma unidade que tem essas 3 universidades, uma universidade que tem essas 3 universidades. Esse é o pressuposto que nós participamos da nossa pesquisa, do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Chegamos a essa conclusão fazendo um estudo das constituições. Não vou entrar nisso, vou encher o saco de vocês em relação a isso. Mas no trabalho que nós estamos fazendo, nós estudamos essas constituições. A de 1824, por exemplo, o capítulo dela da educação é muito preciso. É uma educação focada principalmente para a população branca e fim de papo. Não tem, por exemplo, na Constituição, nada de emancipação das mulheres, nada da universalização de acessos a direitos fundamentais da cidadania. A de 1891 cria o Código Penal, que acredita na política positivista de melhoramento da estrutura social brasileira e adota a política de eugenia. Adota a política da eugenia como princípio fundamental da organização do Estado brasileiro. Aquela coisa que um maluco também, chamado Hitler, adotou no país dele. A de 1934 é a mais perfeito capítulo sobre educação do princípio racista na educação brasileira. E olha que nós fizemos a partir dela a escola nova. É ela quem vai dizer que o objetivo da educação no Brasil é a eugenia. A eugenia. É como pressuposto educacional no Brasil. 2 constituições tiveram isso como princípio na Constituição. A brasileira e a hitlerista. A brasileira e a hitlerista. Não é acidentalmente que o Brasil teve a maior comunidade nazista fora da Alemanha. Não é acidental isso. Tem implicação política isso, na organização do Estado brasileiro e da educação brasileira. A de 1946, ela poderia ter avançado bastante, porque você passa pós-guerra. Mas o máximo que ela avançou foi reconhecer a diversidade religiosa. A de 67 criou para nós um absurdo que nós somos cientistas. A de 67 ela vai interditar dados importantes de traços étnico-raciais no censo demográfico. Isso atrasou enormemente o enfrentamento à desigualdade social no Brasil. Quando voltou a ter esse dado no censo dos anos 80, nós tínhamos mais de 130 definições de não branco na sociedade brasileira. Da cor do pecado, cor de chocolate, moreninho ao entardecer. Quem constrói política pública com essas categorias? Não se constrói política pública a partir dessa categoria. Tanto é que a população negra se via como minoria até os anos 90 no Brasil, que não tinha dados. Tinha dados. Vocês são cientistas, pô. Sabe o que é pensar uma política pública sem dados?
É impossível. E atrasou enormemente o debate de enfrentamento à desigualdade social no Brasil. Por isso, essas resistências a tais políticas no Brasil. A de 88, ela muda esse troço. Eu fiz a cobertura da Constituição de 1988 como jornalista, né? E foi um momento excepcional da democracia política nesse país. Excepcional. O capítulo de educação, né? Bom, nós começamos lá a pensar a questão da curricularização. Vocês vão chegar na universidade mais recente com a política de curricularização, né? Nós começamos a pensar no Brasil a curricularização na década de 10 do século passado. Há um ponto de inflexão na discussão da curricularização, que é um livro do Paulo Freire, escrito em 1969, quando ele estava exilado no Chile, né? Ele já tinha saído do México, do Chile, chamado Extensão ou Comunicação. Aí depois nós construímos um fórum das pró-reitorias de extensão, que veio discutindo isso. Em 88 consegue a indissociabilidade e só em 2018 consegue aprovar as diretrizes da extensão universitária no Brasil. É um longo caminho que nós temos até chegar a essa realidade política social. Mas ela muda o Brasil. Muda. E implica a gente discutir questões fundamentais. Questões fundamentais. Enfrentar o racismo científico na universidade e as suas fabulações é o que nós estamos nos propondo a fazer no nosso trabalho. Há uma categoria que eu acho importante, que a gente adotou no nosso grupo, a partir de um conjunto de mulheres negras. É um dado importante, foram as mulheres negras que criaram essa categoria da interseccionalidade. Mulheres negras norte-americanas. Porque elas sacaram no enfrentamento político à segregação, a questão racial estava próximo da questão de gênero, estava próximo da questão de classe. A interseccionalidade para essas mulheres não é a categoria analítica de uma realidade social. A interseccionalidade é uma perspectiva epistêmica, de produção de conhecimento. Eu vou mudar essa palavra. Antes de ontem morreu um pensador importante brasileiro, chamado Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo. E numa conversa que nós tivemos há um ano atrás, ele insistia e falou: pô, vocês ficam nessa ideia de epistemologia, vamos pegar a raiz de epistemologia. E ficamos discutindo isso um dia inteiro. A epistemologia ela pega uma parte muito restrita da produção de conhecimento, que é a ciência, o conhecimento científico. Mesmo na linha pensada pelo Hegel, né, na fenomenologia do espírito. Você tem ciência, que é universal, você tem as particularidades da cultura, e estética e a singularidade das comunicações sociais. Então, quando eu falo epistemologia, eu estou pensando nesse restrito universo e estou deixando de lado todo o pensamento indígena, negro e tal. Então, não vou falar mais epistemologia, né? Ela é uma forma diferente de produção de conhecimento social, que parte de um outro pressuposto, né? Muito original do nosso ponto de vista. A Sueli Carneiro tem sido expressão dessa política no Brasil. Lélia Gonzalez foi a primeira, provavelmente, uma pensadora importante que nós tivemos no Brasil, do ponto de vista de pensar alternativas e perspectivas diferentes, e a Sueli faz parte dessa linha de mulheres que estão discutindo isso. Na nossa opinião, uma forma de você avançar, primeiro compreender, para poder modificar essa realidade, é ter essa perspectiva de uma nova angulação da realidade política social. Um dos nossos imortais, chamado Ailton Krenar, tem uma frase maravilhosa de compreensão sobre o Brasil. O Krenar vai dizer o seguinte: quando nós andamos pelo Brasil, parece que nós andamos por um cemitério, dada a quantidade de vidas que foram sacrificadas nesse solo, de negros e indígenas. Isso é uma epistemologia. Opa! Essa é uma produção nova de conhecimento. Né? Entender isso é uma produção nova de conhecimento. É uma cosmovisão diferente de abordagem da realidade política social. Então, nós temos trabalhado com essa perspectiva da interseccionalidade das mulheres negras. Avançando para aquilo que nós queremos fazer e para encerrar nosso bate-papo inicial. Há uma emergência de uma realidade política social que vai quebrar tudo que nós compreendemos na universidade. Nessa nossa cátedra do Instituto de Estudos Avançados, primeiro nós tivemos com o catedrático Muniz Sodré, pessoa interessantíssima, Muniz Sodré, né, também macumbeiro, também capoeira, muito melhor do que eu, né, em várias, né, mas não é corintiano, por exemplo. Então, ele tem uma falha de caráter profundo, que não é corintiano, por exemplo. Né.
Mas o que nós estamos discutindo lá? Nós estamos tentando discutir como é que vai se reorganizar a universidade a partir dessa força emergente que chega na universidade. Chega. Queria sugerir uma coisa para vocês. Quem está trabalhando com os alunos de primeiro ano, entreviste-o antes de começar a aula. De onde você vem? Né? Qual o seu histórico de vida? Como é que você chegou na universidade pública? Qual a sua expectativa? Por onde você passou? O que você já leu? O que você faz? O que você curte? Nós vamos ter um espanto em relação ao que nós éramos. Eu cheguei na universidade como ativista político. Eu fui operário entre 76 e 81, recrutado pelo Partido Comunista, prestei vestibular, passei na USP e na PUC, e na nossa avaliação, era melhor eu ficar na PUC. Foi melhor mesmo. Curti pra caramba ter que ficar na PUC. Um ano depois, eu era presidente do Diretório Central dos Estudantes. 2 anos depois, era diretor da União Estadual dos Estudantes. 3 anos depois, era da Coordenação Nacional dos Estudantes de Comunicação Social da UNE. Então, fui fazer política na universidade. E ali era o lugar perfeito. Perfeito. Né? Paulo Freire, Ottaviani, Florestan Fernandes. Aí, quando eu começo a falar assim, alguém cutuca, né? Luiz Erundina, aí alguém cutuca e fala assim, o Michel Temer estava lá também. Estava lá também. Né? Que a gente pode fazer? Nem tudo pode ser perfeito. Né? Nem tudo pode ser perfeito. Mas o que nos interessa nessa perspectiva é que nós temos um aluno muito diferente. Isso tem provocado uma ação emergente na universidade. Emergente. O surgimento dos coletivos, independente da nossa vontade, de mulheres, de negros, de gays, lésbicas e trans, né, de pessoas da comunidade social, do entorno da universidade. A literatura que eles estão arrastando para dentro da universidade. Aquilo que nós chamávamos antigamente de zona cinzenta de produção de conhecimento, está sendo institucionalizado por eles no espaço acadêmico. E as temáticas. Né? Aqui também é uma propaganda sacana, mas eu vou fazer. Né? Por exemplo, muitas temáticas recentes são orientadas por professores e professoras negras. Muitas das temáticas recentes. Né? Aqui tem um dado. Isso aqui eu gosto também de falar, é para sacanear também. Aí chega um jovem negro entusiasmado, ou gay, ou lésbico, ou trans e tal. Aí chega um professor ou uma professora, eu estudo isso, você pode me orientar? Aí o professor fala assim, não posso te orientar porque eu não estudo esse tema. Pô, você é doutor, caraca. Você é doutor. Institui uma coorientação e resolve o problema, você é doutor. Né? Por isso que eu tenho hoje 18 orientandas e orientandos. Né? Por isso que eu tenho 3 bancas por dia, durante as semanas de bancas. Né? Quer dizer, vamos orientar. Viu? Orientem, viu? Pretos, pardos, indígenas, gays, lésbicas e trans. Orientem, eu acho que é legal. Mas há 4 questões importantes que nós estamos discutindo. Se há, de fato, uma mudança provocada pela essa ordem emergente, ela tem implicações sérias no ensino. Acho que agora a gente pode entender o que o Paulo Freire falava sobre educação bancária. Quando você chega na sala de aula e começa a dar uma certa disciplina, uma certa aula, e o aluno começa a bocejar, pega o celular, alguma coisa está acontecendo. Né? Essa ideia da educação bancária, ela não se sustenta mais. Essa ideia da gente entrar na sala de aula, virar as costas, escrever, não sustenta mais. Por várias razões. Essa ideia da educação bancária está sendo duramente questionada no cotidiano dos alunos em sala de aula. Profundamente questionada. A ideia da pesquisa. Há poucos anos atrás, eu participei de um concurso de contratação de professor e estava lá na ementa, da disciplina de contratação, né? Quem estuda o objeto, mulher, negro, gay e tal, o objeto, agora 10 anos. Qual a situação que nós vivemos? Esses objetos se rebelaram, fizeram o cursinho, prestaram o vestibular, estão na universidade. Essa mutação de objeto de estudo para sujeito construtor de pensamento, de ideia, eu ia falar fudida, mas não vou falar fudida. Né? É profunda. Ela é radical. Do ponto de vista da organização da pesquisa na universidade, ela é radical.
O objeto que se rebela e passa a ser sujeito de produção de conhecimento. É que nós estamos vivenciando. A extensão é uma loucura. Antigamente a gente fazia extensão na nossa sala de aula, né? Estou fazendo extensão na sala de aula. Dançou. Extensão, a partir de 2018, tem princípios muito importantes pautados na experiência do Paulo Freire. Aqui um detalhe, Paulo Freire aprendeu muitas dessas categorias no período que ele esteve em África, em especial do convívio dele com um cara chamado Samora Machel e, acima de tudo, Amílcar Cabral. Amílcar Cabral é um gênio. É um gênio. Né? Pouco lido, pouco estudado no Brasil, é um gênio. Né? E aí ele trouxe esse conceito de dialogicidade. Aqui um detalhe que eu acho importante. A gente acha que a extensão vai ser tranquila, que nós vamos para a comunidade, trabalhar com a comunidade. Em 1992, teve uma situação no Brasil que mudou a política de extensão no Brasil, que foi a rebelião no Carandiru. A partir daquela política, o governo do Estado de São Paulo começou a interiorizar os presídios. Interiorizar. Junto com os presídios veio o crime organizado. Então, nós temos hoje periferias ocupadas. Ocupadas. Nós não vamos chegar numa periferia que é terra abandonada, terra de ninguém. Ocupadas. Nós temos um projeto em Bauru que nós pedimos autorização para entrar no território. Isso faz com que a gente repense seriamente, né, as nossas atividades como professor. Seriamente. Né? Acho que nós podemos até, no próximo ano, organizar um encontro aí junto com a Pró-Reitoria de Extensão para discutir especificamente essa questão. Vai ter um encontro da Extensão em maio. Eu recomendo, quem tem preocupação com esse tema, se organize para participar desse evento, para a gente poder fazer uma discussão mais interessante em relação a isso. E a permanência estudantil. Eu queria ter vindo ontem, mas não pude vir ontem, porque um aluno nosso se suicidou no nosso campus. Num curto espaço de tempo, nós temos tido repetidamente essas práticas. A questão central é que nós adotamos a política de inclusão, mas não criamos mecanismos de acolhimento. Isso é sério, acolhimento. Né? Os alunos que nós recebemos hoje trazem problemas seríssimos na questão de acolhimento. Eu sou presidente da moradia estudantil, lá no nosso campus. E é extremamente complexo lidar com esse mecanismo de acolhimento. É muito sério isso para a nossa situação, muito importante. Então, tudo isso nos provoca. Se nós não fôssemos pesquisadores, a gente sentava e choraria. Mas, como nós somos cientistas, nós somos obrigados a pensar essa possibilidade. Para pegar um pouco da dimensão do que são a presença do ensino na organização do Estado, o que é a presença do ensino no Estado, eu peguei como exemplo a Universidade de São Paulo, curso de Direito. O curso de Direito produziu, da USP, produziu 12 presidentes da República. Né? E dezenas de pessoas constitucionalistas. Né? E, atualmente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral também é professor da Unicamp, da USP. Do ponto de vista da organização do Legislativo, a USP ela promoveu 57 ministros do Poder Judiciário brasileiro. 57. Só para ter um mecanismo de comparação, Recife, que é a segunda escola que vai ter, cidade que vai ter uma escola de direito, produziu 38. Mas só para ver como é que a gente está reproduzindo na universidade, mecanismo da possibilidade da universidade e da organização política social. Para encerrar, nós estamos trabalhando com essa teoria. 3 universidades numa. Vige ainda na nossa prática as práticas do racismo científico do século XIX, na nossa hipótese. Vige na nossa universidade o segregacionismo social do século XX, na nossa hipótese. O que mais materializa isso, na minha opinião, é o debate sobre licenciatura e não licenciatura. Um debate que nós estamos atrasando na nossa instituição. Por várias razões. E pensar a possibilidade, né, de uma universidade nova no século XXI, que vocês vão ajudar a gente construir provavelmente. Quais são os desafios, portanto, nessa perspectiva? Ali eu ainda não tinha conversado com o Nego Bispo, tá bom? Por isso aí está lá epistemológico, tá? Mas tem um problema na produção de conhecimento, tem um problema de caráter teórico, tem um problema ético, deontológico, tem um problema metodológico na nossa hipótese de trabalho. O
problema epistemológico se dá numa ideia bastante complicada. Quando houve a perspectiva da construção do pensamento universal, particular e singular, houve uma hierarquização disso. O pensamento universal ele está no topo dessas reflexões, e abaixo estão as outras categorias. Hegel faz isso. Quem melhor desenvolve essa discussão no século XX é um cara chamado Lukács, que vai e avança nesse debate e nessa discussão. Os pesquisadores desse campo estão tentando desmontar essa perspectiva. Entre eles, um norte-americano chamado Cornel West, que escreveu um livro muito importante, um ensaio, na verdade, muito importante, chamado A Genealogia do Racismo Moderno. Lá ele tenta fazer esse debate. Por que essa episteme que nós trabalhamos na universidade, ela reproduz mecanismos de segregação baseado no racismo científico? É um problema sério, porque nós precisamos criar mecanismos de incorporar as outras formas de produção de conhecimento. O aluno indígena que chega na universidade exige isso de nós. O aluno da periferia, que é organizado pelo menos no universo do hip-hop ou do funk, exige essa realidade. O aluno que chega das comunidades religiosas implica a necessidade de mudança nessa forma de produção de conhecimento. Isso torna para nós o exercício acadêmico muito mais complexo. Muito mais complexo. Por exemplo, quando eu comecei a dar aula, há 20 anos atrás, a minha esposa é educadora, ela falou assim, você é professor, você não é mais jornalista, é professor, e você é um professor negro. E criou umas regras que eu sigo religiosamente. Por exemplo, não beijo aluna, não saio para beber com aluno, não falo palavrão em sala de aula. Aqui eu estou falando. Palavrão para cacete. Mas não falo, é para eu poder dar vazão, entende? Eu fico reprimido. Então, para poder dar vazão nesse momento. Não falo palavrão, não faço orientação com a aluna com porta fechada. E não é para me proteger, não, é para protegê-la. É para protegê-la. Quando eu vou dar orientação, que eu estou só na sala que eu trabalho, que a sala não é minha, a sala que eu tenho na minha casa, na sala que eu trabalho, eu vou para a biblioteca. Exige um padrão de comportamento para a gente respeitar o outro. Eu me lembro que eu tive professor... Vocês já viram um vídeo que tem da Maria da Conceição Tavares? Ela dando aula? Maravilhoso. Nos anos 80, ela fumando. Pô, essas teorias são ruins pra cacete. São ruins pra cacete. Esses filhos da puta estão... Pô, se eu faço isso hoje em sala de aula, eu apanho. Mas nós temos que respeitar a diversidade que nós temos na sala de aula. Isso exige de nós um exercício teórico e intelectual ferrado do ponto de vista do ensino. Aquilo que a gente leva, a linguagem que a gente leva, a necessidade da atualização do que estão sendo discutidos nesse universo. Eu lembro que recentemente um professor na sala de aula falou assim, não, funk não é cultura, isso é bobagem, funk não é cultura. Aí ele estava em São Paulo, minha família é da zona leste de São Paulo, que é a maior região de São Paulo, ali onde está o Corinthians, naquela região. O Corinthians está ali, né? Então lá tem um grupo de garotos que promove funk. Eles reúnem uma vez por mês, quase 7 mil jovens. Aí eu levei o cara para conhecer esse troço, vamos lá, tá? Ele tomou um susto, 7 mil jovens. Aí ele falou, pô, o pessoal não se preocupa de estar fazendo barulho? Eu levei ele para falar com a Associação dos Aposentados. O que a molecada fez? Começava a ter funk lá, a polícia chegava. Aí os meninos foram atrás dos velhos aposentados da Coab, falaram assim, nós vamos propor que vocês façam banquinhas lá, para vender água, vender doce e tal. Aí os velhinhos foram lá e começaram a completar a sua renda. A última vez que a polícia chegou lá, tinha os velhinhos assim, ninguém entra, deixa o funk, ninguém entra, tal. Pô, tem inteligência mais brilhante do que essa? Vamos aproveitar essa inteligência desses garotos que estão chegando na universidade. Essa questão, acho que, do ensino, que para nós é extremamente difícil de lidar com isso. Teoricamente, pessoal, numa boa, nós vamos encontrar alunos que estão lendo coisas que a gente não leu ainda. A gente não tem a menor ideia que os caras estão lendo ainda. Não entende isso. Muitos desses garotos chegam letrados, em Fanon, em Bell Hooks. Estão lendo Ailton Krenak, estão lendo o Nego Bispo. Trazem referência para a sala de aula que a gente não tem a menor ideia. Toda vez, início de semestre, eu faço uma pesquisa com os alunos.
Vejam as referências teóricas do nosso plano de ensino. Vejam lá. Que logo quando a gente começou dessa disciplina, 90% era de homens brancos europeus ou norte-americanos. Não é possível que toda a produção de conhecimento humano se resuma a 6 países do mundo. Isso não é crível. Em nenhuma área isso é crível. Em nenhuma área isso é crível. Então, o desafio da pluralidade teórica, metódica. Eu tenho trabalhado com os estudantes a ideia da autoetnografia. Porque quando eles estão discutindo questão racial, questão de gênero, eles estão discutindo num campo de trabalho e pesquisa que é a vida deles. E, por último, que é um desafio legal que vocês terão e nós estamos tendo, é aquilo que foi inventado por Max Weber na década de 20, que virou um mantra na universidade, que é a suposta neutralidade axiológica da ciência. Todos os dados empíricos mostram que não há neutralidade axiológica da ciência, que ela se estruturou de uma forma muito patriarcal, profundamente segregacionista, em algumas áreas abertamente capitalista. Se vocês pegarem, por exemplo, as principais linhas de financiamentos de instituições públicas num determinado período, era aquilo que tinha impacto de mercado. Economia criativa, agronegócio, vai por aí afora. Então, você não tem essa neutralidade que tem sido para nós um mantra justificador do nosso afastamento. É lógico que tem mecanismo importante para se poder lidar com isso, mas eu acho que, do ponto de vista conceitual, é necessário a gente romper com a chamada neutralidade axiológica da ciência. Há uma amiga minha, Lilian Schuckman, que tem uma frase linda, adoro isso. A neutralidade axiológica da ciência é a subjetividade do homem branco. Eu acho que é importante revisitar isso, fazer um debate político em relação a isso, para pensar alternativas. São desafios, portanto, no ensino, na pesquisa, na extensão e, fundamentalmente, naquilo que para nós é importante, na dimensão ética deontológica. É isso, fica à disposição para a gente trocar um dedo de prosa. Agradecemos imensamente, professor Juarez, pela brilhante conferência de abertura, uma aula, efetivamente falando, situa historicamente o ensino superior e a própria construção da universidade no mundo e no país. Essas reflexões, elas são extremamente importantes, sobretudo para aqueles que não tiveram oportunidade em sua formação inicial, ler ou estudar um pouco sobre a história da nossa própria universidade. Muito obrigado, viu, professor Juarez? O que eu faço agora? Se quiser sentar ou responder em pé, nós vamos abrir. Fico em pé que eu sou capoeira. A ideia do evento é que, após as falas, nós tenhamos um momento que os participantes possam dialogar com o palestrante. Então, a gente tem um tempo razoável ainda para esse debate. A gente abre bloco de 3 questões ou 3 comentários, E aí o professor Juarez responde, depois a gente abre um bloco de mais 3. Bom dia a todos. Meu apelido é o Tato, mas já incorporado ao nome desde a infância. Sou mais conhecido pelo apelido do que pelo nome. Bom, o Juarez fez uma situação... Falando nisso, qual o seu nome? Antônio Luiz de Andrade. Prazer, Tato. Prazer. Xavier. Xavier? Bom, não, estou brincando. Bom, eu estava ouvindo você fazer a sua exposição, e você citou algumas questões que são estruturais e que eu acho que, às vezes, a gente não se dá conta da importância e da necessidade de buscar algumas informações que são centrais para a gente entender, tanto do ponto de vista da economia política, quanto do ponto de vista da dinâmica social, o funcionamento da nossa universidade. Eu mesmo comecei a minha vida militante na Unicamp, fazendo o curso de Física, não consegui concluir porque não tive condições de permanecer e tive que fazer um curso de graduação à noite. Só para a gente entender um pouco isso. O serviço de apoio ao estudante, na época, que funcionava no ciclo básico, não tinha as políticas de permanência que a gente tem hoje. E você tinha que trabalhar na compensação do Banco do Brasil se você quisesse ter algum dinheiro para poder estudar durante o dia. Então, só para a gente ter uma ideia de como é que funcionava. E o movimento estudantil, o Juarez é contemporâneo desse processo,
que foi o movimento de reconstrução do movimento estudantil na Unicamp, na USP, a criação do DCE livre, o restabelecimento dos DCEs na Unicamp, os movimentos que foram constituídos desde aí, gerou toda uma geração que está, inclusive, nas universidades hoje e que faz parte dessa reflexão toda sobre as questões do papel da função social que a universidade tem. E eu estava vendo você falar, estava angustiando, que a Constituição de 88, no artigo 138, não aparecia nunca. Vai lá na Constituição e diz que é a primeira vez que a gente tem, inclusive, a destinação de recursos da educação do Estado para a educação pública, inclusive para a educação rural, no ruralismo pedagógico, que se vai destinar tanto, que vai se destinar para isso, para aquilo outro, mas no seu artigo 138 define que a função da educação pública no Brasil é o estabelecimento da eugenia. Você monta uma escola pública para educar para a eugenia. Então, defender a escola pública em 1934, sob o mandato do governo provisório do Vargas, do Lindolfo Collor, que faz a CLT em 34, era defender a eugenia. E se a gente não tomar muito cuidado, parte das políticas públicas que estão sendo adotadas de reformas na educação pública hoje, como políticas de Estado e não como políticas de governo, não estão alheios a esse ideal. Então, precisamos tomar bastante cuidado com isso. A outra questão que me angustiou bastante é a questão que eu acho que a gente precisa tomar, não sob a lógica do consenso de Washington, mas eu preferia que a gente caminhasse no sentido de ver as resoluções de Durban. Porque ali tem um conjunto de mecanismos e propostas de educação de jovens e adultos, de educação que trata dessas questões que a gente está envolvido aqui, e que parece que a gente esqueceu que existiu. A gente tem uma produção muito grande, inclusive na UERJ tem um grupo da Jane que trabalha com essas questões e que são muito importantes. E fico feliz de ver essa plateia com essa juventude chegando. Eu cheguei em 92, vindo da mesma trajetória de militância que o Juarez e tantos outros professores chegaram nessa universidade. E eu acho que a gente está num momento realmente importante. Porque em 2013, quando os alunos ocupam a reitoria, e eu estava lá junto com os alunos para ocupar, esses alunos foram para a cadeia. Esses alunos foram colocados como animais dentro de ônibus. Fizeram um movimento em Araraquara e foram tratados da mesma forma, como animais. Não como pessoas que lutavam por direitos. Então, acho que é uma questão que envolve uma dimensão humana que a gente precisa rever. E vocês que estão começando essa vida como trabalhadores, e aí eu digo, trabalhadores com T maiúsculo dentro da universidade, tem a obrigação moral, política e educacional de ter essa preocupação, de fazer diferente. Porque só estar preocupado dá um pouco de dor de cabeça, Agora, a dor de cabeça maior dá quando você tem que fazer, que nem o Juarez falou, fazer diferente. E a questão didático-científica ou didático-pedagógica, ela está presente naquilo que vocês vão fazer. Por quê? Porque vocês são, antes de qualquer coisa, trabalhadores. Vocês estão na sala de aula não por diletantismo, vocês estão na sala de aula como trabalhadores da educação. E não se esqueçam disso nunca. Porque essa é a característica de distinção maior que vocês têm que trazer e estar organizado em torno delas. Porque vocês, assim como eu e todos que estão aqui, somos trabalhadores. Isso cria um certo desconforto para a gente. E acho que está na hora de aprofundar esse debate, porque a gente começou a se esquecer de que somos trabalhadores. Obrigado, professor Juarez, pela palestra. Meu nome é Otaviano, sou da Unesp de Itapeva. Minha pergunta é, como incorporar nas políticas de ação afirmativa da universidade a questão da miscigenação? Então, quais são os desafios, o que você viu no seu trabalho, e quais são as oportunidades para lidar com a questão, e a sua opinião sobre a questão da miscigenação racial? Tá certo, obrigado, Otávio. Tem uma terceira questão? Agradecer a sua fala,
dizer que eu, na Unesp de Rio Claro, meu nome é Andréia, logo da minha chegada tinha já uma mobilização de estudantes em torno do NUP, que é o Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão, que tem vários campos da Unesp, então acho que todo mundo deve se mobilizar em torno disso. A minha pergunta é com relação a presença de professores e professoras negros e negras. Nós participamos, eu sou recém-contratada da Unesp, nós participamos de um evento nesse ano com ingressantes, era um auditório lotado, e a gente vê que a representatividade negra ainda não se faz presente, como também aqui nesse auditório. Então, queria entender como é que o senhor avalia essa movimentação com relação aos docentes. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Professor Juarez. Legal, Andréia, legal. Bom, Tata, assim, só um comentário rápido e breve, né? No trabalho que nós estamos fazendo, a gente está discutindo a Constituição e a questão da educação. Porque nós queremos mostrar o seguinte, como é que se institucionalizou no Brasil a segregação do acesso ao exercício cidadão, né, acesso à educação, saúde e tal, e como a partir de 81 você cria mecanismos para isso. Então, a gente se concentrou no estudo da educação, que de fato universalizou o acesso à educação fundamental, e leu a necessidade da gente pensar políticas públicas, né, porque é uma coisa interessante que nos interessava nessa discussão. Primeiro, que é a primeira vez que você tem, numa Constituição brasileira, um debate discutindo a questão da desigualdade, a desigualdade estrutural da sociedade brasileira. 88 fez isso. A gente está saindo do período da ditadura civil-militar e havia um debate social muito intenso sobre essa necessidade de discutir a questão da desigualdade social. Então, desigualdade social, desigualdade dos grupos, pretos e pardos, mulheres, indígenas e os grupos sociais dos centros urbanos e rurais. Então, a segunda questão importante era o seguinte, é necessária política pública para atender esse universo de pessoas que foram segregadas na construção do Estado brasileiro. A primeira coisa que nos chamou a atenção é a seguinte, desde a chegada da família real no Brasil, nenhuma Constituição se debruçou de fato na discussão da inclusão e universalização do acesso a direitos. Nenhuma do Brasil, né? Nem nas mais avançadas, né, supostamente mais avançadas. Então, isso nos chamou a atenção. E isso se deu 100 anos depois da abolição da escravatura. A Constituição ela se dá 100 anos depois da abolição da escravatura. Nós fomos então, comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles têm a abolição nos anos 60 do século XIX e só vai adotar políticas de direitos civis e direitos políticos nos anos 60. Eles congelaram, a partir da política de Jim Crow, 100 anos de avanço da população negra no acesso à cidadania. O Brasil fizeram a mesma coisa. A mesma coisa o Brasil fez. Né? Quando o Brasil começa a discutir a ação afirmativa, nós temos, pelo registro concreto, duas únicas políticas de ação afirmativa que atendem o interesse da população negra. A abolição e a política de ação afirmativa de reserva do sistema de vagas. Olha que loucura! Olha que loucura! Né? Um país que escravizou como o Brasil, o último a abolir a escravidão no Ocidente e não adotar a política pública de incorporação da população negra. A política pública da população negra era o abandono e o aniquilamento. Essa era a política pública. Há um documento importante que foi apresentado no Fórum Mundial das Raças, em 1911, por um cara chamado João Batista de Lacerda. E a proposta que ele apontava do governo brasileiro era, de fato, chegar 100 anos depois sem a presença da população negra no Brasil. Era o fim da população negra e da cultura negra. Vocês devem se lembrar mentalmente de um quadro de um cara chamado Brocos, né, que é aquele que tem uma mulher negra em pé, orando, uma mulher parda sentada, um homem branco e uma criança branca. Era o ideal do Estado brasileiro na política de branqueamento. Então, foi muito louco você, só 100 anos depois, tem essa política. Você tem toda a razão. A necessidade de se pensar as políticas públicas a partir dessa perspectiva. Foi um grande movimento social que teve impactos importantes na realidade política social brasileira. Logo depois da campanha das diretas, então a sociedade estava aquecida politicamente para essa questão fundamental. Nós estamos estudando o capítulo da educação. E aí as mudanças substantivas. As mudanças de 88 implicaram as diretrizes em 96,
implicar a política da 10.639 em 2003, implicou todo o debate político em 2003 e 2013 da política de ação afirmativa, implicou a política em 2012, implicou o Plano Nacional de Educação em 2014 e implicou as políticas de extensão universitária. É nisso que nós estamos nos dedicando no debate e na discussão. Mas você tem toda a razão em relação a essa ideia da necessidade de fazer um debate político em relação a isso. Que as pessoas muitas vezes discutem essas políticas como sendo o ocaso da educação. Não, foram políticas públicas mobilizadas, pessoas mobilizadas, envolvidas nesse debate, nessa discussão, nesse processo. Eu concordo contigo, não tenho nenhuma divergência em relação a isso. Você falou Durban, né? Que é o Congresso de 2001, né? A terceira Conferência Mundial contra o Racismo, né? A primeira foi em 76, a outra em 82 e a terceira lá em Durban. Eu estava nesse encontro. Né? Em Durban, que foi a terceira Conferência Mundial contra o Racismo na África do Sul, há um encontro de 3 experiências da luta contra o racismo. Da África do Sul, que havia institucionalizado o apartheid, dos Estados Unidos, que sai da política de Jim Crow e adota as políticas de ação afirmativa, e do Brasil, a maior nação negra fora de África, que mais escravizou, mais gente escravizou e não adota nenhuma política. Então, dessas 3 experiências, surgiu a necessidade da nossa política pública de ação afirmativa. Por isso que eu insisto nessa ideia. Para quem está construindo essa política, o sistema de reserva de vagas não objetiva ter mais negros na universidade. O sistema de reserva de vagas objetiva contribuir com a paralisação do aniquilamento da população negra. É esse o objetivo da política. É esse o objetivo da política. Como as mulheres lá atrás defendiam o ingresso no mercado de trabalho para paralisar o massacre das mulheres. Né? Como a população gay, quando começa a se mobilizar, é para paralisar o massacre. A política pública, ela tem uma vocação que vai além daquilo que nós podemos mensurar imediatamente a partir da nossa perspectiva. Então, essa política, a partir dessa experiência de Durban, consolidou em nós essa perspectiva de lutar contra o aniquilamento. Otaviano, tem uma coisa legal no debate que nós estamos fazendo na universidade. Quando abre essa discussão sobre a questão negra no Brasil, recuperou-se lá atrás a tese do Horaci Nogueira. Horaci Nogueira foi um importante sociólogo brasileiro que, fazendo um estudo comparativo entre a situação do negro nos Estados Unidos e no Brasil, criou uma categoria. Ele vai dizer que nos Estados Unidos o racismo é de origem. Né? Por exemplo, quando você chega na universidade norte-americana, você vê pessoas que, de acordo com o padrão brasileiro, são brancas, mas elas estão nos alojamentos e refeitórios dos estudantes negros. Né? Para mim foi a maior experiência que eu tive do ponto de vista de se pensar, né, como branco ou negro no Brasil. Né? Então ele vai discutir que lá é de origem o racismo, de origem. No Brasil, dado ao processo de miscigenação forçado primeiro, uma das ideias do encarceramento no final do século XIX era para que as mulheres negras ficassem à disposição dos imigrantes que chegavam no Brasil solteiros. A ideia é que esses imigrantes, e está escrito nesse estatuto do quadro do Brocos, se casassem com mulheres negras e na 4ª geração a população estava branca. Não tem esse processo de miscigenação no Brasil, não tem. Como é que nós começamos a trabalhar com esses dados? Nos anos 80, como não tinha os dados raciais no censo, nós começamos a pensar a melhor tipologia de identificação dessa situação. Então, por exemplo, tentando na tipologia experimental, negro. Foi um fracasso, as pessoas não se identificavam como negros. Afro-brasileiro, afrodescendente, tudo que a gente inventou na categoria não servia para a população. Aí optamos pela questão de preto e pardo, né, que operacionalmente não é boa. Por isso que nós temos a categoria de classificação étnico-racial. Negro, pardo, indígena, amarelo e indígena, amarelo e vermelhos. Não. Preto, eu estava esquecendo uma categoria, olha, esqueci do branco, pô. Preto, pardo, amarelo e branco. E indígena, por isso étnico-racial. Quando saíram os primeiros dados, a gente fez uma campanha, não deixe tua cor passar em branca. A autodeclaração era importante por isso. Quando saíram os dados, nós começamos a nos debruçar sobre eles. E começamos a ver o seguinte, havia uma categoria que juntava pretos e pardos. Né? Um pesquisador na época falou o seguinte, vamos visitar os IMLs. Não sei se vocês sabem que a gente começou uma campanha pública para que o IML fizesse a caracterização étnica racial. Nós queríamos saber como é que as pessoas morriam no Brasil. Então, nós nos demos conta que, além dos dados econômicos, políticos, sociais e culturais,
preto e pardo estão na mesma categoria, inclusive no território, e compartilham a mesma territorialidade. Foi que se criou essa categoria política de negro, né? Não é aleatória. Né? Nos Estados Unidos, o Estado classificariam. Né? Na nossa concepção, a gente faz a autodeclaração. Então, como é que nós estamos trabalhando isso no que a gente estuda? É um dado da realidade. O Brasil é o país que mais miscigenou, é um dado da realidade. Né? Compreender esse processo é importante e fundamental. Como pesquisador, nos interessa perceber que a mobilidade da população parda é maior do que a população negra. É maior, por várias razões. Entretanto, quando você chega no presídio, são elas juntas que compõem 3/4 da população encarcerada. Então, nós começamos a trabalhar com categorias diferentes. Na pesquisa, nós temos trabalhado com esse dado da categoria política negra, que surge na sociologia política do movimento negro, e nós temos tentado trabalhar com esses dados para poder compreender o impacto da miscigenação. Ela é um fato, é uma realidade, ela implica a nossa realidade, nós temos necessidade de lidar com ela. Recentemente, eu soube que uma sobrinha minha casou com um homem japonês. Então, vou ter sobrinhos japoneses também. Então, tudo bem, é assim que é a sociedade, a vida social brasileira. É um fato da realidade política social. É um fato da minha realidade, é um fato da minha família. Então, você não tem como descartar esse tema como sendo um tema importante. Nós estamos discutindo a partir dessa perspectiva da sociologia política do movimento negro. Tem sido bastante interessante, tem sido legal, tem sido agradável, pelo menos do ponto de vista dos trabalhos que nós estamos fazendo. Né? Eu gostaria que a gente pudesse ter mais amplitude no trabalho do NUP, né, que a Andréia falou. O NUP é o nosso núcleo negro para pesquisa e extensão da universidade. É um núcleo que nós temos instituído. Ele foi fundado em 1989. Na presença dele, que foi em Marília, nós tínhamos lá o professor Milton Santos, que depois vai replicar a experiência na USP, montando o NEIMB, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa Interdisciplinar sobre o Negro Brasileiro. Eu fiz parte do NEIMB no período que eu estava na USP, que é o primeiro núcleo negro que instituiu na universidade. Então, estava o professor Milton Santos, estava o Kabengele Munanga, né, que hoje é um dos mais importantes pesquisadores sobre relações raciais no Brasil, que foi meu orientador no doutorado. Estava o Joel Silva, tinha um monte de gente que estava discutindo essa questão racial. E, de uma certa forma, nós fomos a primeira universidade a fazer esse debate no núcleo. Mas hoje ele está bastante desidratado. Né? Então, os professores que têm interesse no estudo sobre as relações raciais terão no NUP um espaço legal para a gente poder discutir. A Rose está aqui, né? A Rose ela é de Jabuticabal, e lá fizeram, né, o chá cultural da Semana da Consciência Negra. Né? E estivemos lá conversando com o pessoal e tal, e assim, a capacidade que o NUP tem de articular, problematizar, debater questões importantes é legal, importante, fundamental, tem tido um papel importante. Ele é anterior aos NEABs e aos NEABIs. Ele surgiu antes dos NEABs e dos NEABIs, né, o NUP. Nós precisamos dar uma densidade política ao NUP. O problema é que você está em 24 cidades. 24 cidades. Né? Eu fui entender o que é o Unesp quando a gente está na comissão de heteroidentificação. A última fase da comissão era o desligamento do aluno e a entrevista tinha que ser presencial. Em 10 dias nós percorremos 24 cidades. Né? Assim, é assustador. Assustador. Eu já não sou jovem, pô. Eu tenho 64 anos de idade, caramba. Né? Então, é uma coisa que impacta muito. Mas quem tiver interesse, sejam bem-vindos ao NUP. Só queria chamar a atenção uma coisa. A Unesp, André, na minha opinião, foi vanguarda quando adotou a política de ação afirmativa. Foi vanguarda, antes da USP e da Unicamp. Depois foi vanguarda nas comissões de heteroidentificação. Né? Foi vanguarda. Mas ela caiu na retaguarda da política de relações raciais na universidade. A Unesp não discutiu a importância e a necessidade de poder fazer a contratação de professores pretos e pardos. Né? Havia uma proposta que a gente tinha apresentado, ela não veio a campo. O ano que vem a gente tem eleição na universidade e eu pretendo retomar essa discussão. Né? Primeiro, nós temos que fazer um censo étnico-racial na universidade de autodeclarados. Esse é o princípio de qualquer política pública. A partir daí, identificar onde estão os negros na administração da universidade e nos cursos na universidade. E, a partir daí, ter política concreta, ações concretas, metas concretas. E não passar para o departamento a contratação de professores negros.
A PUC avançou nessa direção. A PUC está fazendo um levantamento étnico-racial dos seus professores, identificou onde tem professores negros, estabeleceu metas. Até tal período você vai ter tantos professores, tem que ter tantos docentes negras e negros naquele curso, naquela área. Eu acho que a Unesp tem que fazer isso. Não tem alternativa. A política pública é isso, é identificar o problema, pensar objetivos, pensar metas e ações concretas. Né? Eu acho que nós temos que fazer isso. E não é fazer com que o docente negro participe do concurso. Ele tem que ingressar na universidade. Essa é a política de ação afirmativa, tem que ingressar na universidade. Né? Essa é uma condição, de uma prerrogativa que eu faço fundamental para que a gente possa pensar uma diversidade mais ampla na universidade. Né? Eu defendo essa ideia e vou aproveitar o fórum que nós vamos ter no processo eleitoral para fazer essa discussão. A universidade tem que ter isso. Por exemplo, a universidade se feminilizou. Né? As pessoas que estão na universidade há mais tempo do que eu sabem disso. Nós tínhamos cursos masculinos, em algumas áreas abertamente masculinos, na engenharia, nas agronomias e tal, masculino. Né? Com o tempo, nossa universidade foi se feminilizando. Não é necessário você pensar a presença da professora negra, da professora em sala de aula, da mulher em sala de aula na universidade, é fundamental. É fundamental. Então, acho que esse senso é importante para pensar a política. Né? Eu trabalho bastante, pessoal, trabalho muito mesmo. Às vezes as pessoas acham que eu gosto. Né? Falam, poxa, você gosta de estar na gestão? Não gosto. Não gosto. Né? É que nós precisamos estar. Nós temos que estar. Se nós quisermos avançarmos nessa política na universidade, as mulheres, os negros, gays, lésbicas, trans, indígenas, têm que estar nos órgãos colegiados. Tem que estar nas áreas de debate político da universidade. Nós precisamos estar. Gosto? Não gosto. Não gosto. Toma tempo. Da pesquisa, do ensino, da extensão, toma tempo. Mas acho que é imprescindível para a gente poder construir políticas públicas na universidade. Tudo bem, André? Rio Claro, adoro o Rio Claro. Obrigado mais uma vez, professor Juarez.